Bom, então, GH, eu sou um dos fundadores da Poly. A Poly é um ecossistema focado em pequenas e médias empresas, onde nosso principal produto é uma solução omnichannel, onde as empresas conseguem fornecer um software de atendimento dentro do WhatsApp, do Facebook, Instagram, WebChat e afins, mas nós temos também outras áreas, como CRM, como uma parte de e-commerce, e estamos trabalhando para englobar tudo que o pequeno e médio empresário, principalmente aqui no Brasil, precisa. Boa. Bom, nossa estrutura dentro da AWS era e ainda é muito grande. A gente tem diversos ambientes, não-prod, staging, prod, com bastante recursos, tudo dentro do Kubernetes. Então, tinha um volume muito grande de containers e exige muito trabalho para a gente tanto dar manutenção quanto escalar, validar se tem alguma coisa dando falha, quando tem algum problema, como a gente o encontra, como a gente opera e resolve, o que faz com que a gente gaste muito tempo resolvendo problemas e preocupando muito com a infra, né? E o nosso foco tem que ser cada vez mais o código e o que o cliente está precisando. A infra é uma dor necessária que a gente tenta mitigar ao máximo possível. E quando vocês apresentaram para a gente a zCloud, casou muito com isso em relação, olha, a infra é um item que pode ser resolvido por uma operação mais simples, principalmente hoje, quando a gente fala de Kubernetes, Docker, toda a estrutura está facilmente virtualizada, não tem por que ter uma estrutura muito complexa. Óbvio, ainda é grande, mas a gente consegue ter algumas formas de simplificação. E a minha ideia foi, de fato, tentarmos migrar o máximo possível em um primeiro momento, mas, por mais que aparentemente seja tudo certo, a zCloud consegue atender e afins, uma migração desse tamanho não é tão fácil de ser feita. Precisa envolver todo o time e todos os stakeholders, investidores precisam aceitar esse processo. E como a gente entendeu que era um processo mais longo, uma jornada que ia demorar muito tempo, começamos com o ambiente de non-prod. Então, hoje a gente tem 3 sistemas lá dentro, 3 ecossistemas, o Alpha, Beta e Gamma, né, que são os ambientes que cada time ali atua, replicando tudo que a gente tem dentro da AWS, mas de uma forma que é muito mais fácil para os nossos desenvolvedores. A gente não precisa ter um baita de uma estrutura de CI/CD com o nosso time de infra preocupados. Óbvio que eles ainda atuam muito bem, olhando métricas, olhando otimizações das imagens, mas isso a 4 mãos agora. A zCloud facilita toda a estrutura, como se fosse um Terraform, mas já todo criado pela zCloud, além de ter um suporte que, mesmo dentro da AWS, pagando ele mais de R$100.000 por mês, a gente não tinha algo próximo a isso. E aqui na zCloud a gente conseguiu encaixar isso muito bem, muitas demandas já passam direto para o time de vocês e estamos atendendo muito bem. Agora, nos nossos projetos, é justamente fazer uma migração de um novo serviço que está sendo criado já dentro da zCloud, pensando para a zCloud que vai ser o nosso futuro ecossistema de produção. E está indo muito bem, principalmente por causa desse apoio, esse suporte que vocês estão nos fornecendo. Para otimizá-lo, criamos diversos microserviços e a forma de comunicação, ao invés de a gente ter que autenticar em cada um, a gente criou a própria estrutura de API Gateway, onde faz todo esse processo. Inclusive, é uma ponte também entre a AWS e zCloud. Hoje a gente consegue trabalhar numa espécie de multi-cloud justamente por causa disso. Mas nós estamos agora passando por uma outra etapa, reformulando até mesmo toda essa arquitetura, simplificando um pouco o processo, inclusive abraçando um pouco mais o monolito, mas pensando até onde a gente consegue avançar. Olha, o monolito vai até esta etapa, a partir disso faz mais sentido a gente criar uma outra aplicação um pouco mais especializada. Nossa arquitetura está previndo ali cerca de uns 4, 5 serviços em si, não microserviços, não um monolito único, mas uma arquitetura um pouco mais pensando no que faz sentido em relação à nossa equipe, em relação ao conhecimento do time e a como a gente pode otimizar os recursos, né? Então, esse foi, inclusive, uma vantagem que nos proporcionou a redução da nossa preocupação com a infra, né? Então, o nosso time de infra estava 100% preocupado em fazer as imagens subirem, estarem versionadas, funcionando cada atualização. Se der algum problema, corria atrás para resolver. E quando a gente desocupa um pouco o time disso, a gente começa a ter um pouco mais de tato com métricas que são mais preditivas, né, antes do problema ocorrer.
Então a gente ainda não está usando como gostaria, mas é uma ferramenta bastante útil, saber o que está ocorrendo a cada momento, de fato, pegar uma APM e monitorar com uma certa qualidade, as métricas de servidores estarem mais simples do que dentro da AWS, querendo ou não, você tem que configurar tudo, né? Tem que configurar CloudWatch, tem que configurar todas as métricas que vão ser exportadas e gera-se um transtorno legal. E ainda tem que olhar dentro do container, o log, quando tem Kibana e afins, o zCloud forneceu isso tudo de uma forma muito mais simples. Olha, está tudo pronto aqui, independente de qual serviço você fizer. A gente tem uma stack razoavelmente diversa, com algumas linguagens distintas. A gente não precisa ficar preocupando qual que é o melhor monitoramento para essa daqui, que tem PHP, essa daqui, tem Node, essa aqui, tem Go, e assim por diante. Então, vocês já entregam isso um pouco de mais organizado, então facilita bastante a nossa vida. Ainda tem uns trabalhos longos para conseguir aproveitar melhor esses recursos, mas é muito bom saber que está fácil, a gente pode usar a qualquer momento e ainda precisa ter suporte. O custo é o fator que mais chama a atenção, né, querendo ou não, porque ainda mais com o ano da eficiência, a reduzir os valores que são muito elevados de AWS é um desafio bem interessante, e é o que mais nos orientou a ir com vocês. Hoje a gente está gastando mais ou menos o mesmo valor, todavia, com um ambiente a mais. Então, aumentou ali 50% do non-prod, com a redução aí de preço proporcional em cima disso. Mas o que mais chamou a atenção, pelo menos no non-prod, que é o custo mais inferior em relação à produção, é, de fato, a facilidade que nosso time consegue fazer um deploy, consegue validar que aquela versão está funcional. Então, essa simplicidade em ambiente non-prod foi a principal chave. Mas, falando em ambiente de produção, o custo faz toda a diferença, porque mesmo que a gente pode ter algum receio dentro de sair da AWS, como a gente consegue ter a confiança que vocês conseguem entregar tanto a AWS quanto em outros lugares, a qualquer problema vocês conseguem manejar entre um cloud e outro, a gente consegue ter a tranquilidade mais uma boa redução de custo, né? Aumentando aí consideravelmente a margem dos nossos recursos. Multi-cloud não é algo que é interessante para a gente por si só. A gente sabe que a AWS é muito caro e a gente queria soluções mais em contas, mas não faz sentido gastarmos energia preocupando em algo que vai nos deixar livre das amarras de algum provedor ou já começar a desenvolver alguma solução. Então, foi até um desafio que a gente passou para vocês quando a gente começou a relação de, cara, não vamos gastar energia aqui, vocês conseguem fazer essa estrutura? E como vocês, fazendo parte do processo de vocês, começaram a fazer toda a integração, basicamente a gente não gastou nenhuma energia, basicamente só para validar o que foi feito, vocês montaram todos os nossos ambientes, todos os containers, eram uns 40 ou mais serviços ali rodando, como vocês mostraram que tudo estava funcional, a gente começou a fazer esse processo. Mas se fosse para a gente gastar energia, vamos ficar correndo atrás de algo mais barato, e a gente teria que adaptar, e afins, isso aí de fato não compensa. Mais uma vez, dentro de vocês, e vocês gerenciando a questão de ser multi-cloud ou não, porque a única coisa que a gente está entregando é o container, aí, ok, as coisas começam a fazer sentido, porque não é mais nossa preocupação, a gente só está trabalhando com vocês. O multi-cloud é responsabilidade, no caso da zCloud, né? Então, a zCloud que define se vai estar na AWS, se vai estar no Google Cloud, se vai estar em outro provedor e afins, né? Então, isso fez muito sentido. Então, eu acho que eu recomendaria em dois cenários. O primeiro, estou começando, então eu não estou iniciando estou fazendo o processo de migração, ainda estou no começo, eu vou lançar meu produto dentro da zCloud, é muito mais fácil, e nem como comparar você preocupar com subir um servidor dentro da AWS, ou você vai usar uma solução muito cara, como o CloudFormation ou afins, ou você vai ter que gerenciar também de forma muito cara o seu próprio cluster Kubernetes, não compensa. Então, iniciar direto na zCloud parece muito interessante, ou já no terceiro momento, se você já começou em alguma cloud, é melhor você manter por ela enquanto você ainda está maturando o seu produto, mas uma vez que você já sabe que o produto está funcional e você consegue gastar um pouquinho de tempo em algo mais que vai facilitar a sua vida no futuro, né, reduzindo a preocupação de infra, reduzindo todo o processo ali, e com um bom suporte, aí eu recomendaria a zCloud, porque no começo também, se você já está pensar numa migração antes de você estar minimamente maturo, não é interessante. Mas nesses dois cenários, tanto muito começo, quanto já passei a primeira etapa, e já está no segundo ano de empresa, parece uma solução muito interessante.